Linha direta com o economista Otílio Rodrigues, que está em Campinas, São Paulo. Por que é tão difícil o Brasil crescer economicamente? O que impede o Brasil de realmente deslanchar e fazer jus ao seu grande potencial? Primeiro, tem algumas questões, vamos chamar assim, usar aqui um nome feio, de arcabouço institucional, tá? É um palavrão. O que é isso? Por exemplo, o Brasil tem um regime tributário que é caótico, infernal, que dificulta o empreendedorismo, dificulta o investimento. Para ser empresário no Brasil, tem que ser um herói, né? Porque não é fácil. O empresário ele tem que trabalhar uma grande parte da sua energia produtiva, do seu tempo, dedicado somente a cumprir um regime tributário que é infernal, sabe? É caótico. E tem também ainda uma outra questão. Existe uma mentalidade no Brasil, que talvez seja uma herança ainda lusitana, que o lucro é abominável, é ilegal, pecaminosa. Como a gente já tem falado aqui em outros programas, né? O regime liberal, capitalista, ele não é perfeito, mas foi esse regime que possibilitou o crescimento e o desenvolvimento econômico das nações, a melhoria de qualidade de vida. Vamos dar aqui alguns dados. O Brasil, de 1900 a 1973, o maior crescimento do PIB no mundo. Nós crescemos a uma taxa de 4% ao ano, né? Mas só que depois, a partir de 1980, estagnou. Se a gente tivesse continuado naquele mesmo ritmo, né, nós estaríamos hoje em uma situação muito melhor. Só mais recentemente, se a gente pega aquela recessão lá dos anos 2015, 2016 da Dilma, nós ainda estamos vivendo consequências. A renda per capita do brasileiro não se recuperou. Então, o que impede o crescimento econômico brasileiro, nós teríamos que fazer uma reforma, como propôs um grupo que tem no Congresso Nacional de parlamentares que se identificam com a liberdade de mercado. Eles propuseram algumas medidas muito importantes para eliminar essas barreiras ao crescimento econômico, como, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária, e como nós já comentamos aqui em programas anteriores, não é perfeita, tem uma série de problemas, mas foi a melhor reforma que se fez, só que ainda precisa ser regulamentada. As leis ordinárias de regulamentação precisam ser votadas, né? Essa é uma medida necessária para simplificar esse caos que se vive no Brasil. Uma outra questão que é necessária para mudar essa situação que atrapalha o crescimento, precisa de uma reforma administrativa para regulamentar isso, eliminar esses supersalários, criar indicadores que a sociedade cobra de desempenho, porque quando você entra hoje no setor público, você ganha uma estabilidade pelo resto da vida e você nunca é cobrado. A sociedade não tem que prestar conta de desempenho e o setor público paga muito mais do que o setor privado. Entretanto, nós não recebemos serviços públicos melhores em qualidade do que o setor privado. Então, para promover o crescimento e o desenvolvimento econômico, teria que se fazer também essa reforma administrativa. E um terceiro ponto, segundo esses estudos dos economistas que subsidiaram essa proposta da Frente Parlamentar para a Liberdade de Mercado, seria também algumas reformas no judiciário. Por exemplo, no Brasil tem muita insegurança jurídica, porque os juízes de tribunais superiores, eles têm duas práticas que são nocivas, nefastas, que prejudicam o crescimento e o desenvolvimento econômico e criam insegurança jurídica ao empresário, como, por exemplo, decisões monocráticas de juízes de tribunais superiores que, numa canetada, eles tomam decisões e legislam como se fosse o nosso parlamento. Tem também a questão de pedidos de vistas, porque os processos jurídicos não andam. Segundo a Frente Parlamentar pela Liberdade de Mercado, se tomassem essas três decisões, iria contribuir para criar um ambiente institucional que privilegie a eficiência econômica, né, o desenvolvimento, o crescimento, o investimento, a geração de emprego, a melhoria da renda, a melhoria da qualidade de vida. Seria por aí, Erivan. É isso que talvez explique o fato de a gente ser um país de dimensão continental, que poderíamos ser uma potência mundial, tal qual o Canadá e os Estados Unidos. Deveríamos nos inspirar em países democráticos e liberdade econômica, como os Estados Unidos e Canadá,
e não olhar para essa economia estatal, esquerdista, socialista do tipo China e Rússia, que são dois países que estão à nossa frente em termos territoriais, mas a pergunta que eu fiz é: onde você gostaria de morar? Se tivesse que escolher, não sendo o Brasil, né? Você preferiria morar numa ditadura como a China e a Rússia, que é uma ditadura também, ou você preferiria morar em países como Estados Unidos e Canadá, que tem um índice de crescimento econômico, de desenvolvimento humano muito superior a todos eles? É esse questionamento que fica aí para o cidadão comum, para a gente compreender um pouco melhor o mundo que nós estamos vivendo hoje.